Bom, essa é a terceira parte da nossa aula. Vamos falar aqui sobre a morte de Sócrates. Já falei para vocês que ele foi condenado à morte, né? E a gente vai ver as razões pelas quais ele foi condenado à morte. No iniciozinho da nossa aula, a gente já conversou sobre a crítica socrática à democracia. Sócrates era um crítico da democracia. Pensem só como era o comportamento de Sócrates, né? Quem era Sócrates? Um homem que não trabalhava, vivia interpelando, ridicularizando e ironizando pessoas importantes em público, em praça pública. Um homem que questionava a democracia ateniense, o homem que questionava os políticos de Atenas, e especialmente um homem que dizia que, eu não falei isso no vídeo passado, né? Que tinha contato, ele mesmo tinha um contato com os deuses, ele se comunicava com os deuses. E ele era um homem que se colocava como uma espécie de testador. Ele fazia teste da inteligência alheia, né? Não exatamente assim, tá, gente? Mas pensem que figura desagradável, né? Questionando deuses, dizendo que ele mesmo tinha contato com os deuses, questionando o sistema político, questionando a democracia. E vocês sabem que Sócrates acabou carregando um séquito com ele. As pessoas gostavam, as pessoas importantes que eram ridicularizadas não, mas as pessoas gostavam de ficar em praça pública ouvindo as interpelações dele, então ele acabava criando um séquito, os jovens gostavam de segui-lo. E ele foi chamado a julgamento. Então, com 70 anos de idade, ele enfrentou um tribunal ateniense que, por votação, decidiu condená-lo à morte. Ele não quis uma defesa, ele não quis se defender, ele continuou utilizando o seu método socrático durante o próprio julgamento. Platão, seu discípulo, ficou lá assistindo, desesperado e traumatizado, vendo seu professor, né, ser condenado à morte e nada fazer para isso. Os discípulos dele, né, alunos, tentaram arrumar uma maneira dele fugir. Sócrates não quis fugir, ele foi levado a julgamento, ele aceitou e ele foi condenado à morte. Ele teve que ingerir um veneno, famosa cicuta, né, e assim foi, morreu aos 70 anos de idade. E essa condenação à morte dele se deu por duas razões. Qual foi a sentença dele, né? Ele foi condenado por desrespeitar os deuses, e ele foi condenado por corromper a juventude, né? Corromper a juventude porque ele tinha seguidores, né? As pessoas iam atrás dele, ensinava. Ele falava contra a política, ele falava contra a religião e foi condenado à morte aos 70 anos de idade. E percebam que também teve muita animosidade que ele criava, né? Especialmente com essa crítica à democracia e à política. Então, Sócrates nada escreveu, não se defendeu. Quem escreve depois, muito traumatizado com a morte dele, é Platão. Platão escreveu um livro chamado Apologia de Sócrates. O que é uma apologia, gente? Apologia é uma defesa. Platão escreve uma defesa, como seria se Sócrates tivesse se defendido. Então ele escreve algo que não aconteceu, ele escreve uma possível defesa de Sócrates. E aí é uma das obras mais bonitas de Platão, uma obra apaixonada, né? Ele ele sai de Atenas e ele percebe que aquilo pode acontecer com ele também. Essa condenação à morte. Platão também era um crítico da democracia, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então essa condenação acontece por essas duas razões que é muito importante que vocês se lembrem. Ele foi condenado à morte por quê? Né? Porque ele desrespeitava os deuses e porque corrompia a juventude. Pelo menos essa foi a sentença. E aí tem a grande ironia dessa história toda, né? Ele foi condenado pela democracia ateniense, né? Foi por votação que ele foi condenado. Então, as pessoas dizem que a grande ironia disso é que ele criticava a democracia e que ele estava certo, né? Ele foi condenado à morte por razões injustas e por voto, né? Então, a maioria decidiu pela morte dele. Ou seja, a gente não sabe, isso é histórico, né? Isso é comprovado historicamente, porém, claro que algo que aconteceu há tantos anos atrás, né? Há séculos atrás, a gente teria muito que se questionar como as coisas aconteceram exatamente, mas o que a gente sabe sobre isso é exatamente isso que eu falei para vocês. E alguns anos atrás, menos de 10 anos, eu acho, talvez 10 anos, dizem que foi encontrado, eu até cheguei a ver uma foto, de onde teria sido a possível cela em que ele ficou aguardando aí a sua sentença de morte, o veneno, né? Que ele foi obrigado a ingerir para morrer. E assim foi. Morreu aos 70 anos de idade, não deixou nada escrito e deixou seu discípulo, né, Platão, que nós vamos ver nas próximas aulas, que
é a nossa grande fonte para conhecer as suas ideias. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida me procurem, tá?